paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou agora entrando no ar com vocês, com muita alegria no meu coração, e hoje eu gostaria de falar sobre o voto. Gostaria de falar sobre o voto. O voto, título do nosso, o poder do voto. Este é um assunto muito importante e quase a maioria das igrejas pentecostais não sabem utilizar o poder do voto. É assim mesmo. O poder do voto. Muito bem. Vamos então ler alguns textos muito importantes da nossa Bíblia. Estou aqui com a Bíblia Missionária, texto oficial, super oficial, versão 5.1 do nosso trabalho, que é a versão de Nelson, já conhecida no mundo inteiro já, para a glória do meu Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler alguns textos que são importantes. O primeiro texto é o texto básico de todos eles, que é o texto de Eclesiastes. O texto de Eclesiastes. Quero saudar a Karina Teodoro, quero saudar a Bruna Stephanie, Antônio Pereira, saudando a Ulisses Moura, Alexandro Venegas, Lohani Silva. Deus abençoe, muito obrigado pela saudação. Nadson Maia, Deus abençoe a todos vocês. Só vocês virem a câmera, que hoje estou fazendo com a câmera completa, deitada, por causa das transmissões finais depois. Saudando vocês, sei que aí no Brasil já é uma hora bem tarde, né? Já é quase amanhecendo na Europa, em alguns lugares da Europa. Aqui ainda está bem cedo. Saudando vocês todos, Rodrigo Silva, Evandro Cervantes, Wagner Soares Alves, Leandro dos Santos, Rodrigo Silva, Marcos Labareda, Jonathan Pessoa, Vander Nunes Batista, Luan Talisson, Ulisses Moura Holanda, Rafael Oliveira, paz do Senhor Jesus, tenha uma noite abençoada. Minha irmã pregadora e cantora Leica Bernardino, Senhor abençoe. Nadson Maia, Sandro Maiara, Frank Silva, obrigado, irmã Bruna. Sebastião Miranda também, muito obrigado. Roneido Veras, Paulo Rocha, Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos então pedir ao Senhor nesse momento. Obrigado, irmã Leica, Deus abençoe. Jonathan José Farias, obrigado, meu amigo. Aí já são 37 minutos do outro dia. Diego Gomes, obrigado pela presença de vocês. Alexandre Botucatu, São Paulo. Marcos, Academia de Pregadores, Deus abençoe esta escola. E o Nara Silva, Paulo César Lima, está com o Senhor Jesus. Grande pregador da palavra. Sandro Maiara, Frank Silva,
Um grande abraço, meu pastor, hoje já em casa, descansando aí dos labores do dia. Edipol Silva, Sebastião Miranda, Joyce Correia, 33, expectativa. Amém, glória a Deus. Onde vocês estão? Em Portugal? Natan, 23h30. Tiago Mendes, Deus abençoe. Paulo Ramos, glória a Deus. Fernando Silva, é uma boa audiência para essa hora. Estive todo dia muito ocupado, ocupadíssimo, muito ocupado, mas Deus nos deu ainda esse tempo e eu quero usá-lo agora. Vamos orar. Pai Celestial, abençoa teus filhos que estão agora para a segunda aula. Esta segunda aula, Senhor, que é para se ver livre dos quatro gafanhotos, melhor falando, que atuam contra aqueles que não sabem, não conhecem o poder das primícias. Os irmãos estão vendo, dando estudos profundos sobre as primícias, ensinando as lideranças, o que significa primícias, que muitos deles pensam que só é um pouquinho de fruta de maçã, meia podre, que os irmãos levam ali para a igreja, que apodrece na secretaria, ou em algum lugar que eles colocam, muitas vezes. Uma tristeza. A falta de conhecimento é muito grande, muito profunda a falta de conhecimento. Quero ler, então, os textos que nós vamos ler. O primeiro deles é o de Eclesiastes, capítulo 5. Começa no versículo 1, diz assim. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Deus abençoe vocês. Vamos então à palavra. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando fores à casa do Senhor Jeová. Está falando aí. Oferecer-se para ouvir, fazer um sacrifício seu, é você que faz o sacrifício de si mesmo. Oferecer-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, porque esses não sabem que fazem mal, sacrifício de tolos. Versículo 2, não te precipites com a tua boca, essa precipitação igual à precipitação de Jefté, lá em Juízes. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em proferir palavras. Proferir palavra diante de Deus. Você está diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Então, as tuas poucas palavras. Você está na terra e está dizendo, mesmo estando na terra, você está diante de Deus. Olha só que versículo tremendo. Aí ele diz, porque os sonhos vêm das muitas ocupações. Os sonhos. Então você está dizendo que quanto mais cansado você tiver, mais probabilidade você tem de sonhar, de ter sonhos. Então ele está mostrando aqui que a probabilidade que você terá de você ter sonhos é pela tua ocupação do teu dia. Aí ele coloca aí, a voz do insensato vem por meio da multidão das palavras. Então aquelas pessoas que falam muito, elas são insensatas. E as multidões das suas palavras vão torná-la tola, como está no versículo 1. Aí ele coloca aqui palavras, coloca sonhos, precipitação, e ele coloca onde nós estamos, quando nós estamos vivendo na terra, e nós estamos longe de Deus ou diante de Deus. Aí no verso 4 ele diz, quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se compraz nos insensatos, ele não se compraz no que fala muito, ele não se compraz em aquele que profere qualquer palavra, ele não se compraz naquele que fala muitas palavras, no verso 2, e depois ele não se compraz em sacrifício de tolos. São 4 coisas que estamos vendo aqui. E ele coloca aqui que a palavra, o melhor sacrifício é você mesmo, oferecer-se para ouvir. Esse é o grande sacrifício que Deus aceita, a pessoa que se oferece para ouvir. Olha só que coisa tremenda.
Então ele não se comprar nos insensatos, como está no verso 4, que os insensatos sonham demais, os insensatos falam demais e os insensatos gostam de oferecer sacrifício de tolos. O que é um sacrifício de tolo? É um sacrifício vão, é um sacrifício que não vai acontecer, é um sacrifício que não acontece. Sacrifício que não acontece nunca. Sacrifício de tolo é esse, sacrifício vazio. Sacrifício de tolo não é que você faz o sacrifício, é que você promete e não cumpre o sacrifício. Então ele coloca no verso 5, se você for insensato, você for tolo, fala demais e oferece sacrifícios vãos que não cumprem, ele disse, melhor que não faça nenhum voto. Então ele está dizendo que você que se fala muito, você que promete tudo e não faz nada, você que fala demais, você que profere qualquer palavra e pensa que está jogando palavras no ar e não sabe que está falando diante de Deus, aí ele está dizendo no verso 5, é melhor que não votes. É melhor que não votes do que você votar e não cumprir. Oferecer sacrifício de tolo, sacrifício vão. O sacrifício que não vai se cumprir. Aí o verso 6 ele arremata dizendo assim, não permitas que a tua boca faça pecar a tua carne. Então, quem oferece sacrifício de tolo, que é o número 1, é um sacrifício que nunca vai ser cumprido, ele vai pecar a sua carne, não está se referindo que vai pecar a sua alma. Olha só que ele não está falando que a sua alma vai pecar, ele está falando que a sua carne, porque é o seu corpo físico que vai pagar por isso. É o seu corpo físico, então a sua carne é que vai sofrer com enfermidades, com acidentes, com vírus, com bactérias de outras pessoas doentes. Então não permita que a tua boca faça pecar a tua carne, para que não digas diante do anjo. E aqui é onde eu quero parar de ler esse texto, que foi por ignorância. Então eu quero mostrar para vocês que existe o anjo do voto. O anjo do voto. Que vocês têm o anjo do voto. O anjo do voto. O anjo do voto. Olha só que coisa tremenda isso aqui. O anjo do voto. Quem está aí, dá um sinal aí. O anjo do voto. O anjo do voto. Então, vocês estão entrando agora, Júnior Carvalho, Paulo Oliveira. Veja só que o texto está mostrando que nós estamos observando. Veja isso. O que é que está escrito aqui? Tiago Souza, veja aí, vocês estão ligados, preste muita atenção. Então, o que é um sacrifício de tolo? É o sacrifício que nunca, é o voto que nunca vai ser cumprido, que a pessoa fala. É a pessoa que fala muito, fala qualquer palavra, coloca aqui. Fala muito, fala qualquer palavra, é a pessoa que promete vazio. É a pessoa muito ocupada, depois ela é uma pessoa, ela é insensata. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não tem juízo, uma pessoa insensata. E Deus não se compraz. É uma pessoa que faz pecar a sua carne. Ela peca, faz pecar o seu corpo físico. Ela faz pecar o seu corpo. Aí você pergunta, por que eu sofro tantas enfermidades? Porque há tantas enfermidades na minha casa. Porque há tantas, eu sofro uma atrás da outra, começa uma e começa a outra. Por quê? Porque você está sofrendo diante da espada do anjo do voto. O anjo do voto, o que ele faz? Qual é o trabalho do anjo? Verso 6, não permita que a tua boca faça pecar a tua carne, para que não digas diante do anjo, o anjo do voto, que foi por ignorância. Aí ele diz assim, por que razão suscitarias a ira de Deus contra a tua voz? Deus não aguenta ouvir você. De maneira que as obras das tuas mãos são destruídas. E então as obras das tuas mãos, você faz um trabalho de encarnação, você vai embora, estoura água. Você faz um trabalho de pedreiro, de mestre de obra, quando você está em casa e recebeu um descalagem caiu. Você faz uma pintura,
o seu cliente devolve o teu trabalho, porque você está fazendo pecar a sua alma. E hoje eu queria falar por que tudo isso acontece. Veja bem onde nós estamos. Estamos falando a palavra. Tiago Cabral, Fernando Silva, que coisa tremenda. Do anjo do voto. É isso aí, pastor Fernando. Veja só. Agora eu quero que vocês observem, já lemos o ponto fundamental, que é o anjo do voto. O anjo do voto. Que coisa tremenda, Senhor. Vamos então agora para Gênesis capítulo 28. Capítulo 28, quando Jacó estava indo para Padã Arã, sem saber por que ele ia para lá, mas Deus sabia. Foi uma promessa que Deus havia feito com Abraão, seu pai, lá no capítulo 24. E então ele fez cumprir-se a palavra da sua mãe. E no texto diz que ele obedecendo seu pai e sua mãe, verso 7, fora a Padã Arã. E diz o texto, verso 10, que é um parágrafo. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi em direção a Arã. Ele saiu, vou fazer o desenho aqui para vocês, de onde ele está, né? De onde ele está aqui em Berseba, e está indo para Padã, lá em cima, muito mais longe do que eu estou colocando o ponto aqui, porque eu não tenho espaço. Então essa é a linha para onde ele está indo, para Padã. Ele sai de Berseba, o lugar do juramento, lugar de Berseba, para as bandas do meio-dia, como a Bíblia diz, que é a região do sul. Então ele sai dessa região aqui e vem para cá. São 720 quilômetros de distância que ele está indo. E aí diz o texto que ele chegou em certo lugar onde passou a noite, pois o sol já se tinha posto, e tomando uma pedra do lugar, usou como travesseiro e deitou-se ali para dormir. Esse lugar, um pouquinho mais à frente aqui, Betel, que é confundido com a região de Jerusalém, é como se fosse essa grande região. Chegou a um certo lugar que não tinha nome, foi ele que colocou esse nome. E diz o texto, verso 12, deixa eu baixar um pouquinho aqui o fundo musical. Aí nós estamos no verso 12. E então, veja o texto, sonhou que havia sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. Aí vocês veem os anjos. Os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. Então ele vai fazer um voto na presença desses anjos, que já estavam predeterminadamente à disposição dele, como está escrito no Salmo. Olha só que coisa linda que diz o Salmo, o livro dos Salmos, irmãos. Veja o texto, coisa tremenda. O Salmo 91, queria que vocês vissem aqui, estamos na nossa segunda aula, né? Como ser livre dos 4 gafanhotos de Joel 2. 91, ele coloca uma palavra, aí ele diz assim, capítulo 91, aí diz assim, veja só o que diz o texto, capítulo 91, versículo 9, porque tu, ó Jeová, o Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é o lugar da tua habitação, ali nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele ordenará os anjos aqui. Então você leva isso aqui lá para Gênesis, capítulo 28, esse texto, que ainda não tinha sido escrito, era um fato no mundo espiritual. Foi registrado por Davi. Foi registrado por Moisés. Moisés que registrou. Salmo 91, verso 11, porque ele ordenará os anjos que se ocupem de ti, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te conduzirão em suas mãos, para que não tropeces com os teus pés em pedra. Então, esse texto, Salmo 91, nós podemos levar lá para Gênesis capítulo 28, fazer uma equação nesse capítulo, para nós termos a ideia de que quando Jacó vê aquela escada, é porque Deus já tinha dado aos anjos ordem, já tinha dado ordem, capítulo 28, versículo 10.
Então ele viu essa escada, diz o texto que aí está no verso 12, essa escada estão aí estão os anjos nessa escada. Os anjos subiam e desciam por ela. Então ali você tem a primeira demonstração daquilo que ia acontecer com ele. Deus predeterminadamente ele manda os seus anjos para aquele lugar. Então eu quero mostrar isso para vocês. Então, quero que vocês vejam isso. Depois vocês veem no verso 16, que ao acordar do sono, ele disse, realmente Jeová está nesse lugar. E eu não sabia. Ele disse, quão espantoso é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. E Jacó se levantou pela manhã, tomou a pedra que pusera debaixo da sua cabeça e erigiu uma coluna, derramou azeite em cima dela. Chamou aquele lugar Betel, casa de Deus. E aí o texto diz assim que o nome daquela cidade era Amendoeira. O lugar daquela cidade era Amendoeira. Lugar. Não é luz, a luz é palavra portuguesa, é uma palavra aramaica, uma palavra cananeia, na verdade, essa palavra. Luz, amendoeira, de onde lá na frente Deus vai fazer o quê? O candeeiro. Verso 20, então, veja o texto, formulou também um voto. Ele formulou um voto. Olha só, ele fez um voto. Quem estava lá na presença daqueles, puxe para o verso 12, para você ver que ele está fazendo um voto perante os anjos que estão numa escada. Nessa escada você pode ver que eles podem subir e eles podem descer. Veja a responsabilidade de quem faz um voto. Aí ele diz, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem pelo caminho que vou seguindo, então ele está pedindo a guarda de Deus, número 1. E está dizendo, e me der pão para comer e vestes para vestir. Primeiro, Deus guarda, a primeira bênção. Número 2, Deus te dá pão para se comer. E depois, número 3, ele te abençoa com as vestimentas. As 3 marcas da bênção de Deus na nossa vida. De modo que eu volte em paz. A 4ª bênção. Volte em paz. Ir é bom, mas voltar em paz é bênção. Voltar em paz é bênção. Sempre oro quando saio de casa. E eu digo, ir é bom, mas voltar é melhor. Porque você vem voltar com a bênção. Você vem voltar com a bênção, com a essência da bênção. Vamos dar glórias a Deus, vamos dar glórias a Deus. Aperte esse botãozinho vermelho aí, dê glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E então ele diz, esta pedra que eu estabeleci como altar será a casa de Deus. De modo que me dere certamente, darei o dízimo. Então ele fez um voto de que ele estabeleceria a casa de Deus. Número 2, ele fez um voto. O primeiro voto que ele fez está no verso 21. Serás o meu Deus. Então letra A. Letra B, será a casa de Deus. Número 3, letra C. Então eu tenho 4 bênçãos. 4 bênçãos, Deus me guarda, Deus me alimenta, Deus me veste. E depois Deus me traz de volta. Então o voto dele consiste em, serás o meu Deus, letra A, letra B, vou erigir a casa de Deus, número 3, darei o dízimo de tudo. Certamente dareis o dízimo de tudo. Então, assim, o voto dele consistiu a casa de Deus, cuidar da casa de Deus. Número 2, o voto dele consistiu em que Deus seria o seu Deus eternamente. Número 3, não estou dizendo em ordem, estou dizendo alternadamente. Darei o dízimo, isso é, certamente darei o dízimo continuamente, sempre, não somente dessa vez. Então esse foi o voto dele. Esse foi o voto dele que ele fez. O que eu queria mostrar para vocês é a presença do anjo do voto na presença de Jacó e dizer uma palavra sobre isso. Agora vá para o capítulo 32, para você observar aí, para você ver aí. 32, lá no capítulo 32. Jacó também seguiu o seu caminho e nele encontraram-no os anjos de Deus. Está voltando da casa do seu sogro, já abençoado. Olha só que coisa. Olha só que coisa, ele está voltando já abençoado. E quem abençoou, quem trabalhou nessa bênção de Jacó
quando ele estava na casa do seu sogro. Isso é uma pergunta que eu queria que vocês observassem. Capítulo 31 e o 32:1. Queria ver aqui na Bíblia com vocês um detalhe importante que ele fala no 31:11, já ainda estava na casa, ele ainda estava na casa de Labão, e havia passado por todas as 10 mudanças. 10 vezes Jacó tinha mudado o salário dele, mas ele estava debaixo de um voto. Olha a importância do que é um voto. Ele estava diante de um voto. Olha só. Veja só. Capítulo 31, verso 11. E em sonho disse-me o anjo de Deus, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então disse-me o anjo, levanta os teus olhos e vê, todos os machos que cobrem as fêmeas são listados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão está fazendo contra ti. Então o anjo do voto estava ali. Meu Deus, a presença dos anjos constantemente na vida de quem faz o voto. Hoje o irmão perguntou para mim, pastor, eu vou dar minhas primícias depois que eu receber meu salário. Aí eu disse, não, isso aí é o dízimo. Você deve dar o seu dízimo. Aí na sua igreja você deve dar seu dízimo. E disse, pastor. Depois outro irmão me perguntou outra coisa, mas que tinha a ver com essa, parecida a essa. Ele falou, eu posso dar minhas... Outra pessoa disse, ele disse, posso dar meus... Aqui, quando eu receber meu salário, meu voto aqui, ele disse, enquanto for janeiro, sim. Voto das 365 moedas, e você vai dar ao Senhor por esse voto, que é um voto, né? É um voto. 365 moedas, eu já dei as minhas moedas. Graças a Deus, já dei as minhas moedas. Estou feliz, estou só esperando as bênçãos de Deus para esse ano. É muito bom. Aleluia, muito bom. Então o que eu quero mostrar para vocês, baseado em Eclesiastes, você começou agora, você vê aí os anjos, a presença dos anjos do voto presente na vida de Jacó. Então li um texto em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 6, que diz, não permitas que a tua boca faça pecar a tua carne, que é o seu físico que vai sofrer quando você não cumpre um voto. Para que não diga diante do anjo, esse mesmo anjo, que liderava os outros anjos, porque ele viu um Manaim. Queria que vocês vissem aqui, onde que foi que ele viu esse Manaim? É o 32:1, está comigo aqui. 32:1, Jacó também seguiu o seu caminho, e nele encontraram os anjos de Deus, plural, aqueles que estavam na escada, vieram. E ele diz assim, e quando Jacó os viu, disse, este é o Manaim. Manaim, que quer dizer 2 acampamentos. 2 acampamentos. Manaim quer dizer 2 acampamentos. 2 acampamentos de anjos. Aqueles que desceram em Betel, desceram na terra, amaram os acampamentos, para onde Jacó chegou. E quando Labão fazia as suas tramas, o anjo vinha. E como o anjo disse no capítulo 31, verso 11, disse, olha aqui, eu sou o Deus de Betel, que era o anjo do Senhor que estava ali. Eu sou o Deus de Betel, que era Cristo antes da sua encarnação. Eu sou o Deus de Betel, onde me erigiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Aqui está, ele está mostrando aqui que Deus está dizendo, me fizeste um voto. Então um anjo e Deus. Olha só que coisa tremenda. Agora levanta-te, sai desta terra e retorna para a tua família. Meu Deus, 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 meu Deus. A gente não sabe que está sendo acompanhado pelos anjos, que a gente faz um voto na igreja e sai como se nada tivesse acontecido, pega o ônibus, pega o carro, pega a moto,
pega a bicicleta e vai embora. O povo latino é um povo muito sem vergonha para ele, cara de pau, né? Precisa passar óleo de peroba na cara de pau, porque ele faz o sacrifício de tolo, que é o sacrifício vazio. Tolo é o vazio, sacrifício de tolo. Não espere dele, porque o sacrifício de tolo é o sacrifício do mentiroso, é do sacrifício do tolo, porque ele é vazio. Mas Deus ainda acredita em nós, irmãos. Ele acredita em nós. Ele disse, vão lá, vão segui-los. Senhor, o que nós vamos fazer? Leve a dois acampamentos, porque a batalha é grande com Labão. Para trazer de volta aquilo que Abraão deu para Eliezer, para ele investir na vida de Labão, o banqueiro, vai ser muito difícil para tomar de volta. Então eu preciso de 2 acampamentos. Meus irmãos, pelo amor de Deus, já tem dias que eu tenho falado sobre as primícias. Tenho falado sobre as primícias são votos, porque eu disse para o irmão, não, isso aí é dízimo. Primícia é antecipado. A primícia, ela é um voto. Ela é uma oferta vegetal que é um voto pacífico diante de Deus. E esse voto pacífico que nós fazemos, ele é uma projeção profética. E quando a gente dá depois, não é mais primícia, é pós-mícia. Então isso aí já é o seu dízimo, porque já é o resultado do seu trabalho. Mas a primícia, ela é uma projeção, ela não é só 1% ou 2% ou 3%. Como a Bíblia fala, que é de 1 para o povo, 2 para os levitas, 3 para o sacerdote. 3% as primícias. Então, quando você faz isso depois, já não é mais primícia. Então eu disse para ele, se for voto, pode fazer sim, pode fazer, assim que receber seu salário. Então essa visão que nós temos perdido, porque ninguém vai nos ensinar, porque é preciso ter conhecimento bíblico, assim como um jurista tem conhecimento da lei, ou das leis e dos artigos das leis. Eu tenho esse conhecimento bíblico, de verso a verso da Bíblia, para te dizer com autoridade sobre isso. O anjo do voto veio e apareceu para ele. E veio com o anjo do voto, veio o próprio ancião de dias, que nós chamamos de pai depois da encarnação de Cristo. E disse, eis, levanta os teus olhos e vê, todos os machos que cobrem as fêmeas são listados. Por quê? Porque Labão tinha trocado 10 vezes o salário dele. E se eles trocam e fazem injustiça, o que acontece? Os anjos de Deus vêm e te defendem e fazem prosperar o teu caminho. Olha só que coisa tremenda isso aqui. Então o que eu quero mostrar para vocês agora? O outro texto, tudo aquilo que Jacó recebeu como injustiça, os anjos lá iam transformar uma injustiça em favor de Jacó. Por quê? Porque aquele voto foi feito na frente do anjo do voto. E o anjo do voto estava ali. Os anjos estavam ali para fazer o inverso de todo o mal. Então, quando você faz um voto, Deus providencia uma escada, os anjos descem, vem 2 acampamentos de Deus que estão ao teu lado, você nem liga, você nem dá a mínima para eles, mas estão ali. Aprenda a falar com eles. Como que fala? Fala com fé, palavra de fé. Estou me dirigindo a vocês, anjos de Deus, agora. Estou me dirigindo, e aqueles são batizados com o Espírito Santo. Fala com a intenção no seu coração, em línguas e mistérios. Fala a intenção, segundo a intenção, porque a palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções do teu coração. Então fala com a intenção em línguas. Fala com intenção as línguas. O outro texto é quando Ana estava passando uma grande tribulação com a sua rival, que a Bíblia chama de rival, né? No 1 Samuel capítulo 1, verso 6, vai para lá, e provocava com o fim de desesperá-la, pois Jeová a tinha privado de filhos. E assim acontecia todos os anos, quando ela subia à casa do Senhor, e a outra a provocava muito, razão pela qual chorava e não comia. Então ele deu, verso 8, e Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Porque está triste o teu coração. 3 coisas, chora, comes e está triste o coração. Irmãos, você está se sentindo assim no seu coração? Faz um voto a Deus. Faz um voto a Deus. Olha as tribulações de Jacó, trocaram 10 vezes o salário. Faz um voto como Jacó. E fala diante do anjo. Ou os anjos, porque Deus vai mandar um manainho, 2 acampamentos de anjos. Você sabe lá quantos são? 2 acampamentos de anjos, irmãos? Tenho experimentado isso o tempo todo na minha vida.
Hoje mesmo eu estava orando. Eu falei, Senhor, tu estás dando ordens aos teus acampamentos. Olha, o texto de Salmo é muito violento quanto a isso. Ele diz, olha só, porque ele ordenará aos anjos que se ocupem de ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele disse assim, Jacó disse, eu empreendo agora este caminho, e o Senhor vai dar guarda para mim, teus anjos, o Senhor vai dar comida para mim, o Senhor vai me dar roupa para vestir, e o Senhor vai me trazer de volta com a bênção. E eles te conduzirão em suas mãos. Falando de acampamento de anjos. Estou falando de acampamento de anjos. Então ela estava vivendo essa tribulação tremenda. Vou colocar aqui. Isso aqui parece. Quando eu vejo isso aqui, olha só, qual é a situação dela? Qual é a situação? Qual é a situação que você está passando? Aí ela está vivendo isso, ela estava chorando. Ela estava chorando. Aí ela estava, número 2, ela não comia. E depois ela estava triste. O coração dela estava triste. Então, o que ele está falando? A saída dela vai ser o quê? Um voto. A saída dela vai ser um voto. E Jacó estava sofrendo 10 vezes injustiça. 10 vezes. Estava debaixo de um voto. Então os anjos já estavam acompanhando ele. Ninguém vai falar isso para você, meu irmão. Ninguém vai falar isso para você. 1 Samuel capítulo 1, verso 11, diz assim, fez um voto. Olha isso aqui, meus irmãos. Olha isso aqui. Eu queria que vocês vissem isso. Ele fez um voto. Fez um voto. E diz assim, com grande amargura de alma, diz assim, chorou, chorou copiosamente diante de Jeová. Então, o que ela fez? Pegou, disse, sabe uma coisa? Estou chorando diante do meu marido. Deixa eu chorar diante de Jeová. Deixa eu chorar diante de Jeová. Paula Oliveira, Luísa Lobato, Joyce Correia. Olha isso. Deixa eu chorar diante de Deus. Então esse choro, ela mudou o lugar do choro. Agora já não na sua casa, mas agora diante do Senhor Jeová. Estou chorando diante de Deus. E aqui no verso 11 ela fez um voto. Ela fez um voto diante do anjo do voto. Ó Senhor dos exércitos, Yavet ou Auet Sabaô, se atentares para a aflição da tua serva, atentares 1. Te lembrares de mim 2. E não te esqueceres 3 da tua serva, mas deres a tua serva 4. Um filho homem, então o darei a Jeová por todos os dias da minha vida. Então você vai falar assim, mas ela está fazendo um voto que ela não tinha filhos, agora ela vai ter um filho e vai devolver para o Senhor? É porque esse filho seria a abertura da madre. Esse filho seria o primogênito, e ela sabia que o primogênito pertencia ao Senhor, que era a primícia, que iria abrir a madre, porque depois ela foi mãe de vários filhos, se tornaram juízes, se tornaram grandes homens. Meu Deus, meu Senhor amado, nas cidades de Arrabalte, ela fez esse voto. O voto foi, número 1, se atentares para a aflição. 2, se te lembrares de mim. Número 3, não te esqueceres da tua serva. Número 4, se deres um filho homem. Aí ela fez o voto. O darei a Jeová, o Senhor, por todos os dias da sua vida. Nenhuma navalha passará por sua cabeça, isto é, ele será um nazireu de Deus. Um nazireu consagrado ao Senhor. E ele foi um nazireu. Foi a forma como ele entrou para o sacerdócio. E Samuel se tornou um grande sacerdote da nação. Pastor Marcos, evangelista dos ônibus, meu amigo. Edísio, Tatiana Ramos, olha só o voto. O poder do voto, olha que eu estou falando, a doutrina bíblica sobre o voto. A doutrina inteira, completa sobre o voto. Então, ela fez um voto, e ao fazer o voto, o que ela queria?
ela queria abrir a madre. Ela queria abrir a madre. E ao entregar a primícia, então as portas se abrem para ela, que são as portas da vida, para que ela tenha mais filhos. E ao entregar a primícia, Deus lhe dá mais filhos ainda. Que coisa linda esse texto, Samuel. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, porque tua palavra é a verdade. Eu creio na tua palavra. Poder do voto, meus irmãos. Poder do voto, que é tremendo. Aqui o texto que ela queria falar verso por verso, mas eu não estou falando de Ana. Eu quero falar do voto que ela fez, a importância do seu voto, que ofereceu a primícia. E aí, no verso 22, ela diz assim: quando o menino for desmamado, o levarei para que apareça diante de Jeová e viva ali para sempre. Então, ela desmamou o menino. E no capítulo 2, ela vai levar o menino. Ela vai levar o menino. E diz o texto, verso 1, 24, quando desmamou o menino, o levou consigo junto com 3 bezerros, uma éfa de farinha, olha ali, 22 litros de trigo, 10, que é o tipo do dízimo que eu expliquei para quem estudou comigo. O éfa, o homer é o 100%, a éfa é 10%, e um homer com acento circunflexo, ou gomer, é a primícia. Então ela está levando 10% de oferta, está levando o seu dízimo, está levando também 100% do seu filho. Então ela está levando o homer, está levando também a éfa. Olha só, ela está levando 222 litros, que é representado pelo próprio filho, e ela está levando 22 litros pela éfa, que é a oferta de Ruth. Ah, meus irmãos, só quem fez o curso está disponível lá no YouTube para você fazer, são 7 aulas só sobre a medida de Deus. Quem não fez isso aí, está voando nisso aqui. Um odre de vinho, eu trouxe à casa do Senhor, e o menino era de tenra idade, e o menino ficou ali, e ela cumpriu o voto. O que vai acontecer com essa mulher? Essa mulher vai ser a mulher mais bem-aventurada de todas as mulheres da história de Samuel, do tempo de Samuel, contemporâneos de Samuel, porque Deus deu para ela, uma canção tremenda. No verso 25, trouxeram o menino, e no verso 28, o cumprimento, ela diz: pois eu devolvo a Jeová, enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Olha só que coisa. Porque ao Senhor o pedi, a Jeová. Olha só que coisa. Eis o texto. E orou Ana, disse: o meu coração se exalta a Jeová. Olha só que coisa. E diz o texto aí: símbolo da minha honra é exaltado no Senhor Jeová. A minha boca se sobrepõe aos meus inimigos, porque me regozijo na tua salvação. Não há ninguém mais sagrado do que Jeová, o Senhor, porque não há ninguém como tu, nem a rocha como nosso Deus. Não faleis palavras altivas, olha Eclesiastes capítulo 5, nem sai arrogância da vossa boca, porque Jeová, o Senhor, é Deus da sabedoria, e por ele se ponderam as nações. Os arcos dos poderosos foram destruídos. Então é um cântico que você vai cantar diante do Senhor Jeová, quando você entregar a ele o seu voto. Que coisa linda, meu Deus do céu. Meu Deus, que coisa mais preciosa, meu Pai. Eu quero te louvar, meu Deus, pelo privilégio. Seu privilégio, são privilégios. Agora nós temos o terceiro. Deixa eu organizar esses textos, porque eu vou precisar dele no futuro. Organizando aqui, amém? Essas folhas aqui. Amém, glorificado Senhor. O outro é o texto de Jonas. Jonas, capítulo 2. Vamos para lá, para Jonas. Vamos para lá. Tatiana, Bruna, Stephanie, vamos todos. Glorifique o nome do Senhor. Aperte esse botãozinho aí, dando glórias a Deus. À medida que você está aí. São várias pessoas que estão conosco. Obrigado por essa audiência e por essa hora.
Jonas capítulo 2, versículo 7. Ele diz assim, Jonas, o que está acontecendo com Jonas? Deus mandou Jonas para Nínive, ele foi para Tarsis. Está diametralmente oposto àquilo que Deus havia ordenado para ele. E agora Deus quer que ele vá, que ele seja esse grande pregador da cidade de Nínive. Deus está trabalhando para que ele leve o pregador à cidade sanguinária de Nínive. Deus o escolhe, ele vai pagar para desobedecer e ele desce para o porto desce para o navio, do navio desce para o porão desce para o ventre do peixe, depois desce para a praia. Quando Deus está de olho em você, não adianta você pensar em fugir. Não vai fugir, você não vai poder fugir. Então, olha o texto é muito importante. Capítulo 2, então, agora ele está dentro do ventre do peixe. Está dentro do ventre do peixe. Em Jonas, capítulo 2, versículo 3, lançaste-me ao profundo, está em grande angústia, no coração dos mares, e me cercou a corrente. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então não tem saída, ele está totalmente sem saída. Ele está dentro do ventre de um grande peixe. E aí ele diz, fui lançado diante dos teus olhos. Então ele está sem saída, não tem saída para ele. A única saída aqui que ele vai ter é exatamente, a única saída para ele sair com vida daqui, irmãos, vai ser o voto. Dentro do peixe, dentro da situação. Talvez alguns de vocês estão vivendo agora dentro das circunstâncias, dentro do oco das circunstâncias, do abismo das circunstâncias. Não há saída para você a não ser a morte. E a única saída divina para você, aqui para você ser livre, é o voto. E como é que eu sei? Verso 4. Fui lançado diante dos teus olhos. Aí ele disse, não obstante, como poderei viver? Aí ele disse, como poderei viver e contemplar o teu templo outra vez? Como poderei viver para contemplar o teu templo, para estar na tua casa? Como poderei? Aí ele diz, as águas, as circunstâncias me cercaram até a alma. Aí o abismo, primeiro as circunstâncias são as águas. O abismo profundo da situação que está envolvido em pagamentos, em situações de disputa judicial, tribulações angustiantes da sua família, trevas, não tem saída, enfermidades mortais terminais, no profundo do mar. Aí diz que as algas se enrolavam em volta da minha cabeça. Aqui essas algas tem que marcar, porque esses peixes, eles não podem comer as algas, porque quando eles comem as algas, tudo que eles comem torna-se indigesto no ventre deles, então eles têm que vomitar. Então o que Deus fez? Deus colocou mais algas dentro da boca do grande peixe para que ele pudesse, para que o ácido, né, que destruiria rapidamente Jonas, o corpo de Jonas, não pudesse destruí-lo, e as algas transformam aquele ácido em um elemento que não vai poder, de forma nenhuma, usar a sua capacidade de destruição contra a carne de Jonas, porque as algas tornam totalmente sem poder o ácido que está no ventre daquele grande animal, muito maior que os homens, muito maior que o ácido que está no ventre dos homens ou dos menores animais, de um ovino, de um bovino. O ácido é muito mais violento. Aí Deus põe as algas dentro do ventre, para que essas algas tornem indigesto tudo que ele come. Jonas não pode ser digerido, ele vai ter que vomitar, e ao vomitar ele vai viver. Mas por que ele vai vomitar? Aí no verso diz assim, as raízes dos montes desci, e a terra, porque naqueles 3 dias aquele animal andou vagando pelas profundezas dos mares, para dar os 3 dias, 3 noites que ele passou ali. E esses foram os momentos tão terríveis que ele passou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ele disse, a viagem dele, as raízes dos montes, desci a terra, me prendeu com os seus ferrolhos para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida do Sheol, ó Jeová.
o Senhor, Deus meu. Aí ele diz no verso 7, quando a minha alma desfalecia dentro de mim, de Jeová eu me lembrei. Lá dentro ele se lembrou de Jeová. Lá dentro a minha oração chegou diante de ti, até o teu santo templo. Agora está se referindo aos céus, ao templo celestial. Ao templo celestial, meu Deus! E ele diz assim, todos os que dão importância às coisas vãs, ao sacrifício de tolos, aos sacrifícios não cumpridos, abandonam a tua misericórdia, irmãos. Verso 8. Aí ele diz, mas eu com voz de ação de graças. Ação de graças, irmão, tenho pena daqueles irmãos que nas igrejas, nossas igrejas Assembleia de Deus, nas igrejas pentecostais, o pastor lê aquele pedacinho de pão, aquele pedacinho de papel que embrulha pão, que a pessoa rasga na ponta e leva para a igreja e manda lá para o pastor ler na hora do culto. Família Francisco da Silva está pedindo que esse culto seja ação de graça. Mas cadê a oferta de ação de graça? Qual era a oferta de ação de graça? Era um sacrifício pacífico, era uma primícia. Era o pão, o trigo, o azeite, o sal. A oferta de ação de graça é uma oferta de cereal, uma oferta pacífica, é uma primícia. Quantas vezes você já ofereceu o culto de ação de graça? Nunca deu uma primícia. Nunca deu. Porque povo tolo, povo tonto, o povo sem conhecimento, ignorante, e não quer aprender, porque nós estamos ensinando. Vira a cara. Não para, isso aqui não é para mim. Isso aqui é muito para mim. Como diz uma das pessoas que está me ouvindo agora. Né? Está aí, que eu já vi ela está aí. Isso é muito profundo. Você está falando é muito profundo. Não consigo pegar. Por quê? Não sabe onde está a Sofonias, não sabe onde está a Amós. Como que você vai conhecer as coisas de Deus? Você não sabe nem onde está Salmos. Nunca leu a Bíblia. Aí ele disse, no meio daquelas circunstâncias, como talvez você esteja agora, no meio de tribulação, angústia, Senhor, de onde virá a minha salvação? Aí ele disse, com voz de ação de graça, isto é, com voz de quem oferece primícias. 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 Depois estude uma oferta de ação de graça, você vai ver que é uma oferta de primícias, é uma oferta vegetal. Aí ele disse, oferecerei sacrifícios a ti, e o que prometi pagarei a Jeová. Que prometi? Um voto. Então ele fez um voto no meio daquelas circunstâncias. Pois dele vem a salvação. Então Jeová falou ao peixe. Deus quer falar ao peixe agora. Ele já não deixou morrer, ele deixou que é o mundo das trevas, as circunstâncias. As circunstâncias que engoliram, que te engoliram. Mas Deus só queria te provar a tua fé. Como que você vai sair dessa situação? E Deus está falando contigo cara a cara. Voz de ação de graças, voz de primícias. Oferecerei sacrifícios a ti. E o que prometi pagarei, é uma dívida, porque eu estou diante do anjo do voto. Verso 10. Então Jeová, o Senhor, falou ao peixe, e este vomitou as jonas na terra seca. Então Deus está falando conosco aqui, está mostrando aqui o que é que Ele está dizendo para nós. Você quer sair da situação? Quer sair do poder dos agiotas? Quer sair dessas dívidas? Quer sair das circunstâncias econômicas que você não tem como pagar? Faça um voto ao Senhor. Faça um voto de primícias por este ano. E aquele que é Deus, que é verdadeiro, que é justo em todos os seus caminhos, Ele vai operar na sua vida. É uma ação. Não é uma oração, é uma ação. É uma palavra de ação. Uma palavra de ação. Robson Rafael Oliveira. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você que está me ouvindo agora, acabaram de ouvir. A oferta de ação de graças é uma primícia. É uma oferta de vegetal. É o bolo, é pão. É o bolo. Depois vocês veem a oferta de ação de graças. Pai, eu quero orar nessas altas horas em favor de todos os teus filhos que ouviram esta palavra. Porque muitos querem ouvir a tua palavra, mas quando chega a responsabilidade que passa para eles, quando a responsabilidade passa para eles, eles se entristecem. Não, isso aí não é Novo Testamento. Jesus disse, examinai as Escrituras. Quando ele disse isso, o Novo Testamento não estava escrito, que era o Antigo Testamento. Examinai o Antigo Testamento, porque ele de mim testifica.
Ele disse, Jesus mandou a gente examinar. E o que eu acabei de fazer agora com vocês, ao ministrar-lhes esta palavra. Pai, eu declaro a bênção do voto. A bênção do anjo do voto na vida dos teus filhos agora, Pai. A bênção do anjo do voto que vai, Senhor, trazer os 2 acampamentos na vida deles, meu Pai. Senhor, que eles possam crer hoje nessa nossa segunda aula, meu Pai, para que eles sejam livres dos quatro poderosos gafanhotos. O cortador, que corta as folhas. O migrador, que corta as cascas, as cortiças. Depois o devorador, que corta, que acaba com o cerne, que tira o movimento do cerne, que traz as proteínas da terra para a árvore. E depois o Senhor nos livrará do destruidor que destrói a semente. Em nome de Jesus, Senhor, traz de volta a vida, o resplendor, nesse ato de fé, que teus filhos vão tomar em conta, Pai. Eu oro por eles, meu Senhor, em nome de Jesus. Tenha uma linda madrugada. E vocês que estão aí ainda, tenham um lindo dia aí na Europa. E nós aqui ainda estamos na noite. Ainda vou trabalhar, que estou trabalhando na Bíblia Digital. Estou trabalhando na Bíblia Digital, que vai ser uma bênção para todos vocês que têm aí os telefones da Apple, os telefones que são dos dois tipos, que vocês possam desfrutar. E a nossa versão, será vendida por um preço irrisório, quase nada, para que todos possam ter a versão dentro dos seus celulares. Estou trabalhando nisso agora. Amém? Se você conhece alguém que sabe, eu estou fazendo mais da metade do trabalho para entregar para um profissional que saiba fazer esse tipo de trabalho de Bíblia Digital. Fale comigo, eu tenho algo muito importante para falar. Por favor, entra no meu inbox ou escreve para DR Alderi, todo mundo sabe já esse dralderi@gmail.com. Também, este também é dralderi@gmail.com, o nosso Pix. Se Deus falou o teu coração e você quer dar do seu coração a demonstração da sua generosidade, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todas as bênçãos do Salmo 65 aconteçam sobre a sua vida, porque ali é o resultado do voto, e a última parte do versículo que eu quero ler antes de eu encerrar com esta palavra profética no seu coração. Salmo 65 diz, o verso 1, o louvor a Deus te espera em Sião, e ali se cumprirá o voto que se fez por ti. E ali se cumprirá o voto que se fez por ti. Foi esse versículo que Jonas lembrou quando ele estava no profundo da sua tribulação. Salmo 65. E se cumprirá o voto que se fez por ti. E todas as bênçãos que vão acontecer. Bem-aventurado o homem de quem que Deus escolhe e que se aproxima de ti, para que habite nos seus átrios. Nós seremos satisfeitos com bens da tua mesa, do santo lugar do seu templo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça, dralderi@gmail.com. Que o Senhor em Cristo te abençoe. Um abraço, até logo.